nós somos ruins, ou piores. É verdade ou não? E nós precisamos entender. É interessante, irmãos, que Deus tem um plano fabuloso, na qual Ele orquestrou para que nós pudéssemos viver de uma maneira melhor do que vivemos hoje. E o homem fugiu daquilo que Deus havia planejado, porque Deus sempre fez e teve vontade que o homem formasse uma família e tivesse filhos. E você pode ver que Adão estava passando bem no jardim do Éden, e de repente ele viu uma mulher ali, ele conheceu ela, e viu que eles já tiveram filho, só conhecendo, diz ali, e ele conheceu ela, né? Não foi isso que disse? Só conhecendo já começou a ter filho, que era tão fértil que eu vou te contar. Mas Deus, o desejo de Deus é que Adão e Eva enchessem a terra e pudessem fazer com que a glória dele fosse manifesta no mundo. É interessante que a gente precisa entender que Deus sempre quis a união, porque Ele colocou o homem aqui para que o homem governasse a terra, não do jeito que o homem queria, mas do jeito que Ele queria. Deus queria fazer aquela oração de Jesus Cristo, lá em Mateus, que diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que Jesus, quando Ele ensina essa oração, Ele pede. Jesus está tentando restaurar, e restaurou aquilo que foi perdido. O governo de Deus, o reino de Deus estabelecido na terra. Deus queria que essa geração e a nação de filhos de Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que nós vivêssemos como Ele queria que a gente vivesse. Um relacionamento de amizade, um relacionamento de carinho, de amor. Aí Deus deu a mulher ao homem e deu a eles a ordem que crescesse e multiplicasse. E muitos obedeceram isso, né? Que tem um monte de filhos. Alguns, dois tem menos, mas tem uns aí que vai lá para os lugares que não tem muita televisão, tem uma penca de 10, 12, né? A mãe do meu sogro teve quanto? 16? 22. 22! Nós só começaram contigo, né? Não, ela perdeu, né? Ela teve 17 vivos, 5 abortos, mas criou mais de 5 ou 6 dos outros. É mole não. Essa obedeceu, né? 22. Então, só para ter a ideia, esses obedeceram eles. Mas nós vimos um relato aqui, irmãos, desse texto que nós acabamos de ler, que na primeira família nós observamos o desejo de Deus em que o homem não vivesse sozinho. O homem não nasceu para viver sozinho, mas vivesse unido à família, expressando a glória do Senhor em todo o tempo. Eu acredito que a família é a célula central, onde deve existir saúde em todos os aspectos da nossa vida: físico, psíquico, espiritual, emocional, né? Todos esses ambientes precisam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Era para expressar. E quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele quebrou o vínculo com Deus, e começamos a observar que a unidade é quebrada nessa família. Nós vimos aí o que Caim fez com Abel. A unidade é quebrada quando o pecado entra na vida do homem e a comunhão com Deus é interrompida. Vocês viram lá no relato o que Deus está tratando? Simplesmente na primeira família, para você ver como o pecado tem o poder de destruição. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo pecado? Porque ele tem abundado na vida das pessoas. Mas graças a Deus que Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou. E nós precisamos, como servo do Senhor, restaurar essa unidade que Deus sempre quis para as nossas famílias. Porque quando o pecado entra, o homem se torna egoísta. Não é verdade? Sim ou não? É individual. A gente vê lá a situação de Caim, dele vai lá e oferece a sua oferta, mas Abel oferece uma oferta melhor. E ele simplesmente vê o quê? Ele sente ciúme de Abel. Ciúme. E quando
ele sente aquele ciúme, ele simplesmente fica magoado. Aí o que acontece? Diz a palavra do Senhor que o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas a oferta de Caim foi o quê? Rejeitada. E aí, o que aconteceu? A palavrinha que chama rejeição. E olha só o que tem acontecido nas nossas vidas hoje, em todo lugar, é que dentro de nossas casas, às vezes tem predileções para alguns filhos, que nós acabamos criando ciúme no outro filho, com respeito ao outro, né? Quantas das vezes nós, por atitudes que os nossos filhos nos agradam, e aquele tem um filho que é mais carinhoso, não tem? Tem aquele que é beijoqueiro, tem aquele que é um abraçador, tem aquele que faz tantas coisas, né? E aí você acaba se dedicando, ou pelo menos aceita, né? Melhor, e às vezes deixa aquele lá que às vezes não quer o toque, não quer te abraçar, não quer fazer nada, e o que acontece? Acaba havendo um espírito de rejeição. E é interessante que o diabo aproveita dessas pequenas coisas para plantar sementes diabólicas e destrutivas dentro da nossa casa. É através dessa ação maligna que vai crescendo na vida do teu filho ou da tua filha algo que vai desprezar você que está causando isso, mas ao mesmo tempo isso vai implicar no relacionamento dela com Deus. E é por isso que Jesus fala o Pai. O Pai praticamente é a figura dentro de casa. Deus quis implantar dentro da nossa casa a mesma organização que Ele tem no céu. E Ele põe o Pai como o homem supridor, o guardador, aquele que dá segurança, aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que dá suporte. E muitas das vezes, quando a gente deixa essas sementinhas caírem dentro da nossa casa, causa tremendos problemas na nossa vida. Agora, isso é dentro de casa. Agora, imagina isso dentro da igreja. Na igreja também existe aqueles que paparicam o pastor, assim ou não? Tem aqueles que estão perto do pastor. Tem aqueles que estão ali prontos, aquele que está. O pastor faz alguma coisa e ele está lá junto. Mas tem outros que estão quietinhos dentro da igreja também. E que às vezes eles vão criando ciúme e também vão criando o quê? Rejeição. E por isso eles são atacados dia a dia. Caim e Abel é um retrato vivo de uma família que tinha tudo para dar certo. Nós também. Quantas famílias aqui tinham tudo para dar certo? E chegou um tempo que saiu fora do trilho. Quantas igrejas tinham tudo para romper e não rompe às vezes por causa dessas picuinhas, coisas pequenas, o homem se tornando egoísta, os sentimentos passam a dominar a vida do homem, e aí esses sentimentos que já estão lá dentro, e são sentimentos ruins, a ponto de que esse homem pense mais em si mesmo do que no bem-estar de todos. E aí cria um grupo de individual, pessoas individuais em que querem estabelecer a sua vontade. Eu quero para mim, não importa o que vai acontecer com o Joãozinho, com a Maria, não importa o que vai acontecer com aquele, o importante é eu me dar bem. Então cada um vai para um lado. Nós estamos aqui dizendo, juntos somos melhores, e juntos somos melhores em tudo. Caim e Abel tiveram esse momento de separação, a inveja, a rejeição, fez com que ele pudesse simplesmente mudar a história da humanidade. Entrou o primeiro pecado no mundo, e o primeiro pecado não foi fácil, foi terrível, né? Separou e acabou com a vida do primeiro ser irmão. Nós vemos aqui no capítulo 4 de Gênesis que Caim mata seu irmão Abel, em consequência da quebra da comunhão com Deus, e gera a quebra da unidade nessa família. Olha ali que Deus vai simplesmente falar com ele várias vezes sobre o que ele devia fazer. Deus viu, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E ele tentou falar com Caim, né? E ele diz assim: o Senhor disse a Caim: por que te irritas? E por que descaiu o teu semblante? Bem fizeres
ti. Deus tenta consertar. Deus, quando vê espírito de separação entre nós, quando Deus vê espírito de divisão entre nós, Ele está sempre querendo consertar. Mas é interessante, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais duro fica o nosso coração. Vocês concordam com isso, sim ou não? E aí fica mais difícil pedir perdão, voltar atrás. E como a gente anda em sequência de erros e nunca vai lá e conserta o erro, que a gente acha assim, ele vai esquecer, ele vai deixar. Você sabe que uma sementinha jogada no coração do seu filho, que é um coração fértil, ela vai nascer e cresce rápido. Nós como pais, vocês como mães, né? Ou vocês como filhos, que às vezes também lançam sementes no coração dos seus pais, precisamos de alguma forma retirar essa semente e cortar ela rapidamente, porque ela vai crescer. Deus olha para Caim e fala assim, mas se você fizer o bem, também não vai ser bom para você? Deus estava pronto a perdoar. Deus estava ali dialogando com Caim antes de acontecer o assassinato, antes dele matar o seu irmão, mas ele não quis ouvir, querido. E é assim que tem acontecido. Relacionamentos estão se quebrando, não é porque Deus não está falando, é porque nós estamos teimando com Deus. Nós estamos colocando a voz de Deus de lado. E por isso o que acontece? A nossa vontade prevalece. E quando eu prevalece, Deus sempre fica de lado. Nós estamos aqui nesse tempo de comunhão, num tempo onde a gente vai estar junto, e por isso estou pedindo a vocês que vocês possam quebrar, né? Essa barreira que às vezes eu me separo de conhecer. A Claudete sentou com o Johnny e a Gisla, e o Lúcio também, e eles estavam conversando. O Johnny pensou que ela era de Amazônia, só porque ela tem cara de Índia, né? Mas tudo bem. E aí, o Johnny já estava pensando em dar um arco e flecha para ela, depois do presente de aniversário. Mas é para tu ver, já está quanto tempo junto lá? Tem uns 4 anos, 5 anos junto, e não sabe. Essas separações que vão colocando, a gente quando não tem uma afinidade com o irmão, a gente vai pegar caminhos que não vai levar para coisa boa. Caim simplesmente rejeitou o tratamento de Deus e colocou a sua vontade em primeiro lugar, e deu o que deu. E é interessante que no meio da igreja não é diferente, existem essas coisas, se unem. Quantas pessoas foram frechadas por esse sentimento? Talvez tenha alguns aqui que estejam com a mágoa do pastor, talvez estejam aqui pessoas que estão com mágoa do irmão, que não conseguem perdoar de maneira nenhuma, mas eu quero dizer para vocês que isso é uma seta de Satanás que quer nos separar. Nós estamos aí, a pastora Fernanda está aqui, a pastora Geisa, que é lá do Jardim Paranaense, né? Estão lá trabalhando agora, depois até quero apresentar com mais calma, né? Para quem não conhece. E a gente tem falado muito, nós somos uma igreja só, mas muitas das vezes parece que somos duas, né? E essa vai ter que acabar isso em nome de Jesus. Vai acabar, em nome de Jesus. Porque a gente precisa viver em unidade. Nome que eu estou escolhendo um tema para a nossa igreja, um tema que a gente vai caminhar o ano inteiro, que é o ano da santificação. Vai trabalhando já esse texto na vida de vocês. Porque muita gente fala, mas a gente precisa crescer, pastor. Mas crescer sem santidade não adianta nada. Nós vamos pagar um preço. E eu estou falando que falar em santificação não é fácil. Falar em santificação é pagar um preço, não pagar preço para a salvação, porque graças a Deus Jesus já morreu na cruz do Calvário. Nós não precisamos, mas para se santificar, para se separar, a gente tem que pagar o preço realmente. Então eu quero que você já esteja preparado. Nós estamos aí 3 meses adiantado, 4 meses adiantado, para que você já possa preparar ano que vem o ano da santificação. Não é que vocês vão poder pegar tudo que fazer agora não, tá? Não é que você pode pegar até dezembro, não, entendeu? Pode começar a partir de hoje. Mas, por favor, vai preparando que ano que vem nós queremos entrar num ano onde Deus vai se alegrar, porque diz a palavra: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se nós queremos alcançar
objetivos maiores, nós não podemos começar por outro lugar a não ser a santidade. E para que haja santidade, eu preciso olhar na cara do meu irmão sem falsidade, eu preciso olhar na cara do irmão sem ciúme, eu preciso olhar para o rosto do meu irmão sem ter rejeição por ele, simplesmente querido, aceitando ele do jeito que ele é, mesmo que ele tenha problemas que eu não entenda, que eu não consiga entender, mas eu preciso aceitar o meu irmão de todas as formas. Caim não aceitou, Caim se sentiu envergonhado, Caim se sentiu humilhado, e por isso Caim cometeu um dos piores pecados ali naquela época, que o primeiro deles, terrível, a primeira morte que houve no mundo. Uma família santa, uma família que nasceu do coração de Deus, uma família que os projetos de Deus para ela era muito grande. Agora eu pergunto a você, a sua família, você acha que Deus não tem sonhos para a sua família, meu querido? Tem ou não tem? E sonhos pequenos ou grandes? Grandes. Quem limita o Senhor? Nós limitamos o Senhor. E nós não podemos deixar assim que o diabo fechou essa família, e por isso nós hoje estamos pagando um preço tão alto, mas podemos mudar essa realidade, porque Jesus veio para mostrar como nós deveríamos estar. Jesus veio para dizer: caminha por esse caminho, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. E eu acredito nisso, querido. Nós temos uma luz na nossa frente, nós não estamos perdidos como família, porque se a gente olha para Jesus, a gente encontra como ser um pai melhor, como ser uma mãe melhor, como ser um filho melhor, como ser um irmão da igreja melhor, como ser um pastor melhor, como ser um servo de Deus melhor. Você tem a luz de Cristo brilhando na tua frente, e você precisa pegar isso e dizer assim: eu vou destruir as obras de Satanás na vida da minha família, eu vou quebrar essa ação maligna na minha casa. Quando você vê a rebeldia do seu filho, quando você vê a rebeldia do seu pai, ao invés de você criticar, ao invés de você se chatear ali, sabe o que você deve fazer? Você deve ir lá e colocar o seu joelho em terra, ou clamar o nome do Senhor Jesus para tocar na vida dessas pessoas. A gente não está aqui para começar a fomentar coisas sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre meus irmãos. Caim simplesmente fomentou ao ponto de simplesmente matar o seu próprio irmão. E aí, querido, Deus faz uma pergunta a Caim no versículo 9 e diz: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E é interessante que essa pergunta, ela está ecoando desde lá do Jardim do Éden. Porque quando aconteceu isso no Jardim do Éden, a falta de responsabilidade um com o outro parece que foi cortada. E é interessante que parece que o diabo acertou, né? Não parece que Satanás chegou lá e acertou, porque ele cortou o elo. Nós temos obrigação de cuidar do nosso irmão. Nosso irmão não é alguém que tem que ficar largado aí, não, querido. É responsabilidade minha cuidar da irmã Elizabeth. Ah, mas ela não tem nada a ver, o marido dela que tem que cuidar dela. Mas eu, como irmão, tenho que zelar por ela. A irmã Yolanda, aqui, né? E está aqui, a gente precisa ver como é que Deus está cuidando do Espírito, isso, claro, sabe, a gente tem que cuidar, porque afinal de contas, elas precisam. E se eu sair dessa minha responsabilidade de cuidar, Deus vai estar perguntando para você: onde está o teu irmão? Agora eu pergunto a você: quantos aqui estão lembrando de alguém que não está aqui? Quantos aqui estão lembrando de alguns que andaram contigo na caminhada e hoje já não estão mais? E muitas das vezes não estão, sabe por quê? Por causa de ciúme e por causa de rejeição.
E a pessoa, quando se sente rejeitada, ela não consegue ficar no mesmo lugar. Ela precisa de cura. E muitas das vezes a cura, como o Senhor fez com Caim, né? Ele tentou curar. Mas às vezes nosso coração está fechado, como o de Caim. Eu sei que algumas pessoas talvez estejam fora por causa da minha causa, ou por causa de uma ação tua, mas você ali fica ali ouvindo, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E simplesmente você não vai ouvir a voz de Deus. Onde está o teu irmão, querido? Você sente falta dessa pessoa que deveria estar aqui do seu lado e que não está, do seu filho, da sua filha, de pessoas que são importantes. Eles não estão por causa dos sentimentos de rejeição e ciúmes, entraram num relacionamento e quebraram a comunhão, e não houve restauração dessa aliança, e o perdão foi retido. E o perdão foi retido, irmão. Não houve restauração. Deus está hoje chamando a gente para um tempo de restauração. Na quarta-feira, irmãos, eu não sei porquê, mas foi um dos cultos mais bonitos na minha igreja até hoje. De todos os tempos, sinceramente, para mim foi lindo, maravilhoso. Não sei se foi eu, assim, homenageado, né? Mas eu achei que foi alegre, espiritual e confortante para todo mundo que participou. Quem estava lá na quarta-feira, né? Quase todo mundo aqui, ó, quarta-feira, né? A igreja estava lotada, coisa que nem domingo às vezes fica lotada. Mas houve alguma coisa que estava fazendo, estava restaurando alguma coisa, e não foi simplesmente no material, mas foi no espiritual. Naquele dia, nós como igreja, voltados para uma ação, nós bombardeamos lá nas regiões celestiais, onde Deus simplesmente derramou bênçãos sem medidas sobre a vida da nossa igreja, e nós queremos tomar posse em nome de Jesus dessa vitória, e sabemos que quando vem sobre a igreja, vai vir sobre a nossa casa, vai vir sobre os relacionamentos do trabalho, sobre todos os lugares. Deus está olhando e restaurando. Eu fui curado naquela noite. A Noemi que preparou tudo, ela me disse uma coisa, pastor, eu fui curada. Eu não sei quantos aqui foram curados naquela noite. Tem alguém que foi curado naquela noite? Né? Foi uma cura. Porque houve união. Porque diz a palavra, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, meu. Olha só, porque onde é comunhão, o Senhor habita. Deus estava habitando ali no meio daquela família. E agora, quando Caim pega, o que acontece? Afastamento. Houve distanciamento. E agora Caim já não está mais, porque ele ia dar errante sobre a terra. E aí, querido, eu digo para você que há verdadeiros cemitérios de relacionamentos mortos, por conta simplesmente da falta de perdão. E isso no meio da igreja. Se fosse falar lá de fora, não teria problema nenhum, é normal. As pessoas brigam um pouco, mas aqui não é normal. Diga para o seu irmão, falta de perdão na igreja é coisa que Deus abomina. Fala com ele aí, fala. Deus abomina a falta de perdão. A nossa igreja tem que ser um local de vivos, irmãos, amém? Não um lugar de morto. E é por isso que a Bíblia diz, levanta, tu que dormes. E esse dormir, querido, é estar morto espiritualmente, e Cristo te esclarecerá, porque quando você se levanta, foi o que Deus fez. Caim dormiu no sono do ódio, do rancor, da rejeição, do ciúme, simplesmente dos sentimentos malignos, e Deus foi lá e começou a despertar, mas ele não quis acordar.
primeiro lugar, quer curar o teu relacionamento com Ele. Não foi assim que aconteceu? A vida de Caim e a vida de Abel não foi salva, porque o relacionamento de Caim com Deus estava quebrado. E relacionamento que eu falo é aquele relacionamento que você deixa se moldar pelas palavras que você recebe. Porque um relacionamento que simplesmente você rejeita tudo não adianta. Mas o relacionamento como Jesus teve com o Pai. Você já notou, querido, que a maioria dos grandes milagres de Jesus sempre falava assim: Pai, né? Você viu lá no Lázaro, quando Lázaro está morto, já 3 dias, já estava fedendo, ele chega ali: Pai, eu te agradeço, porque sempre tu me ouves. E agora eu te peço, né, Pai? Levanta e ora, faz oração para o Pai, em primeiro lugar, relacionamento com o Pai. E aí o que acontece? Quando você tem relacionamento com o Pai, olha só que coisa boa, você é capaz de ressuscitar o teu irmão que morreu. E aí ele fala: Lázaro, sai para fora. E o morto vem. Porque o relacionamento com o Pai tem poder para mudar as estruturas, tanto no âmbito físico e espiritual. Deus é capaz de fazer grandes maravilhas. Pessoas que não se falam, pessoas que não conseguem se olhar. Simplesmente quando acontece isso, você está matando o seu irmão. Perdeu-se a pureza e o amor, passou a ser uma palavra na boca e não uma atitude de vida. Nós estamos falando de amor em todo o tempo, mas não estamos o quê? Vivendo o amor. E o que adianta? Eu queria saber todos os versículos da Bíblia de cor. E aí eu pergunto: mas quanto você vai praticar? Se você tiver um versículo de cor e praticar aquele, é uma bênção. Agora, se você conhecer 1000 e não praticar nenhum, não adianta nada. O amor está virando simplesmente palavras na nossa boca, querido. Falamos que temos que amar, mas não nos sacrificamos. Falamos que precisamos aceitar o irmão, mas não aceitamos. E precisamos, em nome de Jesus, quebrar isso. Quebrar e falar assim: Deus chegou, eu quero viver, eu quero praticar aquilo que o Senhor ensinou. Assim como Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o que? Siga. E é prático, não é algo simplesmente que fica no mundo da ilusão, no mundo da ficção. Não é uma ficção que Jesus veio trazer para nós, mas é uma realidade, porque Ele pegou a sua cruz, Ele pagou o preço do pecado, Ele feriu a sua carne por nós, e nós queremos também, para que possamos ser igual a Jesus, precisamos também abrir mão, pegar a nossa cruz, abrir a nossa carne, para que possa haver sofrimento, querido. O preço do relacionamento é alto, porque você tem que morrer para que o seu irmão viva. Você já notou aquele relacionamento que só você que manda? O pobre coitado fica ali se sujeito a você, né? Vai assim por diante, né? E a pessoa fica ali só olhando e se sente até menosprezado. Não, mas relacionamento não é quando você é superior, é quando você